Olá a todos, sejam bem-vindos novamente, tudo bom? Bom, o vídeo de hoje é para mostrar um pouco da estrutura do nosso trabalho aqui na ferramenta ClickUp, né? Como a gente organiza um pouco a nossa vida e os nossos processos de desenvolvimento, tá? Então, aqui a gente tem a página inicial, todo usuário tem a sua página inicial e você pode personalizar da maneira que você achar melhor. Aqui eu tenho minhas tarefas e atividades recentes, a gente tem a integração com a agenda, então a gente tem nosso calendário aqui, comentários que são atribuídos a mim, tá? Meu trabalho, as atividades que estão para vencer, né, que venceram, ou que ainda estão em andamento, né? Então a gente consegue personalizar essa página inicial da maneira que a gente quiser, tá? Como usuário. Também quero mostrar para vocês algumas pastas de forma breve, mas a gente vai ter no futuro alguns vídeos específicos sobre elas, tá bom? A primeira delas é o RHzinho, que a gente organizou aqui, né? Que são questões de recrutamento, né? E contratação de novos integrantes aqui para o projeto. Tem pasta de feedback, que a gente aplica ali no final de cada sprint, tá bom? A gente também tem uma pasta de onboard, que é quando o integrante entra após o processo de recrutamento, ele passa por uma lista de atividades que ele tem que executar antes de colocar a mão na massa em si, no projeto aqui, no desenvolvimento em si, tá? Do nosso produto. A gente tem uma pasta de templates, que a gente guarda algumas documentações e alguns padrões. A gente tem a pasta principal, que é a pasta MVP Hub, onde a gente atua bastante, tá? Então a gente tem uma série de pastas aqui que a gente consegue gerenciar nosso trabalho, tá? A gente divide por área, também divide por assunto. Então, a ferramenta permite para a gente uma personalização muito alta das nossas necessidades, e isso é muito legal. Bom, a pasta que eu quero centralizar aqui nessa questão, no nosso vídeo, é a pasta negócio, tá? Quando a gente abre aqui a raiz, a gente vai ver 3 listas que a gente organizou aqui da pasta negócio. O nosso produto ele é dividido em 2 aplicativos, como eu já mencionei para vocês, visão de diarista e visão de cliente, tá? Então, a gente também tem uma terceira lista, que é backlog do produto. Vamos vê-la. Ela é basicamente a nossa lista principal, tá? É uma lista principal no qual a gente contém os épicos, a gente guarda os épicos, tá? Então a gente tem um fluxo específico para essa pasta, tá? É backlog, priorizado, em progresso, em revisão e concluído. Foi um fluxo personalizado, solicitado ali pela área de produto para atingir os objetivos que elas, que são 2, né? A gente tem 2 Product Owners aqui no projeto que elas almejaram, tá? Então aqui você pode ver de cara nossos épicos que estão mais priorizados, tá bom? A gente tem home não logada, no nosso primeiro épico, vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. A configuração, né, inicial tem esse cabeçalho, então vocês podem ver status, responsáveis, tá, datas, tempo estimado, pontos da sprint, a gente ainda não iniciou nenhuma sprint, portanto, a gente ainda não tem essa pontuação, a gente tem etiquetas, tá? Mas é importante ressaltar que a gente não vai desenvolver através de épicos, ok? A gente, de fato, vai desenvolver as histórias de usuário. Portanto, a gente organizou aqui as histórias de usuário como subtarefas do card, a gente pode vê-las aqui ou pode ver diretamente nessa visualização que eu acho bem legal de acompanhar só clicando aqui à esquerda da tela, tá? Então, as subtarefas do épico, elas são propriamente dito nossas user stories, como vocês podem ver aqui, né? Então, isso facilitou bastante a nossa vida, eu vou mostrar já já para vocês o porquê. Então, beleza, basicamente os épicos ficam aqui nessa visualização principal, tá? A gente escolheu o quadro Kanban como visualização, lembrando que a ferramenta também permite que você escolha vários tipos de visualização. Você clicar aqui, você pode personalizar da maneira que você achar melhor, tá? Então, às vezes a gente precisa de uma visualização diferente, né, em painel ou em lista, para um certo tipo de fluxo de trabalho, e a ferramenta permite que a gente faça esse tipo de personalização sem interferir, de fato, tá, no quadro principal, na visualização que você já deve ter configurado, ok? Beleza. Então a gente vai agora para a nossa pasta principal, que é a pasta negócio, que é onde a gente estruturou o nosso fluxo upstream, ok? Clicando aqui na pasta negócio, a pasta raiz, a gente já vai conseguir visualizar o fluxo que a gente trabalha ativamente, diariamente aqui no projeto, que é o fluxo upstream, né? O fluxo atual de desenvolvimento, um fluxo que antecede, ele é paralelo a nossas sprints, ok? Então tem alguns vídeos de diário de bordo que tratam de vários assuntos a respeito do nosso fluxo, como está o andamento do nosso trabalho, indico muito que você veja, tá bom? Aqui a gente conseguiu também visualizar, tá? Estabelecer essa visualização em Kanban. Então, se você quiser aplicar uma outra visualização, você pode aqui dentro da ferramenta. E se você reparar, eu vou pegar aqui a coluna mais à direita, que é a coluna Design, tá? Se você reparar bem, esses cards, essas user stories, elas dizem respeito ao épico. O épico fica logo aqui em cima, ó. Home não logada. Basicamente, a gente está com os épicos dentro dessa visualização, só que a gente escolheu apenas ver as subtarefas dele, tá? A gente escolheu apenas ver as user stories e interagir com elas. Então, é como se fosse um espelho dos épicos, tá? Como é que a gente faz isso? Através dos nossos filtros. A gente tem uma série de filtros que a gente aplica aqui. Um deles é subtarefas, como tarefa separada. Então, a gente pega os épicos lá e reflete aqui como um espelho realmente. Só que a gente oculta a visualização do card principal do épico e a gente exibe apenas as user stories, ok? Então, o time ele interage diretamente com as user stories, tá bom?
Aqui você pode ver alguns filtros que a gente aplica, tá bom? E basicamente aqui, quando a gente abre um card, a gente vai ter o mesmo modelo padrão, vou já mostrar o modelo para vocês, tá bom? A gente tem algumas subtarefas aqui, padrões, tá? A gente tem uma série de escritas, né, de documentação que a gente decidiu, né, definiu em todas as áreas que a gente ia seguir essa linha. A gente tem o mesmo cabeçalho, então o ClickUp ele segue uma hierarquia muito lógica. Então, de primeira, talvez a ferramenta possa assustar um pouco você, mas depois que você entende a hierarquia dele, sem dúvida nenhuma, você vai gostar muito de utilizar essa ferramenta, tá bom? Aqui na nossa primeira coluna, que é o backlog do produto, basicamente o backlog de requisitos, tá? A gente tem um modelo que a gente estabeleceu, padrão, ok? Não havia necessidade de a gente criar esse card e deixá-lo aqui, porque o ClickUp ele salva os modelos aqui para você. Então você pode diretamente criar uma tarefa, vir em modelo e aplicar o modelo, e já vem o modelo que você salvou. Mas eu criei esse card aqui justamente para esse vídeo, para ficar mais fácil o entendimento. Então aqui a gente tem a padronagem que a gente escolheu, tá? Que a gente discerniu aí com todas as áreas. Vocês podem ver que a gente tem um modelozinho de user story, a gente sempre vai utilizar esse modelo. A gente tem modelo de critério de aceite, de regra de negócio. A gente estabeleceu aqui um modelo de feedback escrito, que basicamente são mensagens de retorno do sistema, negativas ou positivas. A gente tem modelos de casos de teste, que são executados pelas QAs, né, na área de Tech Write. Tá? E a gente tem um modelo padrão de subtarefas, que é o wireframe de média fidelidade, de alta fidelidade e validação da stakeholder. Após o início da sprint, as subtarefas também vão corresponder àquelas criações de tarefas quebradas ali na área técnica a serem desenvolvidas ali ao longo da sprint, tá? A gente também tem nossos itens de ação, que são as nossas definition of threat, tá? A gente interage diariamente com elas, então é por área. Quem ainda não assistiu o vídeo de definition of threat, eu indico fortemente que assista. É um conceito muito importante, um conceito que foi vital aqui para a gente executar o nosso trabalho, ok? Então essa é a padronagem do nosso card, nosso modelo de user story, tá? Eu vou abrir agora um card para vocês verem como de fato a gente segue esse mesmo modelo, tá? Para as histórias já escritas. Abrindo aqui, vocês podem ver que a gente tem o mesmo cabeçalho, a gente tem a mesma estrutura, tá bom? A gente tem essa mesma descrição aqui, só que agora complementando, contemplando a história específica, tá? Das POs, que vem da área de produto, obviamente. Então a gente tem aqui a nossa padronagem que a gente viu lá no modelo sendo posso para de user story, e a gente segue essa mesma padronagem específica para cada item aqui que a gente delimitou dentro da nossa documentação. Ok? Então, acima aqui dos casos de teste, tudo que é escrito aqui em cima é escrito pela área de produto, tá? Pela área de negócio. Aqui, quando a gente chega em caso de teste, já é algo que é escrito, refinado, tá? É tratado na área de Tech Write. Então, essa documentação, quando chega na área de Tech Write, isso aqui é o que elas produzem, tá? Além de outras tarefas, tá bom? Nosso time de QAs. Podem observar que a gente tem os mesmos itens de ação, de checklist para todos os cards, e a gente tem as nossas subtarefas, que são padrões aqui também, para a gente conseguir desenvolver nosso trabalho. Aqui à direita vocês podem ver que é um campo de atividade no qual a gente interage, consegue se marcar, consegue inserir links, tá? Consegue se comunicar com várias áreas. É legal aqui no ClickUp também porque você pode marcar tanto individualmente alguém, como você pode marcar por área, como vocês podem ver aqui, a área de UI UX, que é a área design, e a área de Tech Lead, por exemplo, tá bom? Então, o ClickUp tem funcionalidades maravilhosas, tá? Muito robustas, que permitem a gente personalizar de uma maneira fantástica o nosso trabalho para poder contemplar todas as nossas necessidades, beleza? Então, basicamente foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo, tá bom? E indico fortemente que assistam o nosso diário de bordo, tá? Que a gente trata de assuntos do nosso desenvolvimento, impedimentos, colaboração, como está o andamento das tarefas, tá bom? Então é isso. Obrigada. Tchau, tchau.